Nós vamos dar início à palestra do professor Davi Le Breton. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre o Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, que está organizando essa palestra aqui junto com a professora Denise Portinari. O Instituto foi criado em 2009, dentro do Centro de Teologia e Ciências Humanas, e ele vem com uma parceria contínua, permanente. Ele só existe graças a essa parceria contínua e permanente entre dois centros da PUC, o Centro de Ciências Sociais e o Centro de Teologia e Ciências Humanas. E ele tem, então, um conselho consultivo que é formado de forma equilibrada por 4 membros dos 2 centros. O objetivo desse instituto é fomentar e trazer sempre discussões e reflexões, fomentando projetos e pesquisas, ações no campo da interdisciplinaridade, ações interdepartamentais, ações interinstitucionais no campo das humanidades. Então, esse é o princípio básico desse instituto. E nós fazemos isso através de algumas ações em permanência, desde 2009, que começaram, sobretudo em 2017, com a minha antecessora, a professora Luísa Buarque de Holanda, que coordenou o instituto. Então, oferecemos um edital de forma contínua, todos os anos, de apoio a grupos de pesquisa interdepartamentais. E oferecemos também, desde 2017, também vinha sendo oferecido um apoio a eventos promovidos por discentes, que foi suspenso desde a pandemia e que nós pretendemos retomar em breve. E desde 2020, o Instituto de Estudos Avançados em Humanidades promove também um edital de apoio à extensão universitária. Ele começou na pandemia e, desde então, ele vem sendo oferecido. A gente vem também buscando atingir, né, essa meta de fomentar a interdisciplinaridade. A gente também vem promovendo desde 2019, também com o início desse trabalho pela professora Luísa, a gente oferece minicursos a partir da vinda de professores estrangeiros, externos à PUC, sobretudo inseridos no programa CapSprint. E no ano passado a gente teve a oportunidade de oferecer uma disciplina semestral, né, que foi um grande sucesso, procurada e essas disciplinas são sempre oferecidas a todos os discentes de pós-graduação da PUC. Então, é uma maneira também de conseguir refletir, discutir e trazer essa interdisciplinaridade para o ensino também. É uma meta que a gente também tem dentro do Instituto. Além desses exemplos, dessas ações que eu já mencionei aqui, o UOL também vem atuando, buscando articular melhor a sua atuação dentro da universidade, através de uma vinculação institucional de alguns núcleos de pesquisa interdisciplinares. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, o Núcleo Viver com IDES, o Centro Primo Levi, o Núcleo de Estudos Democracia e Forças Armadas e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares Ibero-Americanos. Então, a gente busca também fazer uma parceria com esses núcleos, entendendo a importância desses desdobramento dessas ações interdisciplinares desses núcleos. E, além dessa missão original do Instituto, a gente também foi convidado de fomentar, né, a interdisciplinaridade da universidade. A gente foi convidado a uma reflexão em 2021 sobre o papel da extensão universitária na PUC-Rio. E, a partir dessa reflexão, a gente conseguiu, então, dar início à realização de seminários interdisciplinares de extensão, em que a gente pode trazer um pouco os contornos da extensão universitária e a gente pode apresentar o que vem sendo realizado como projeto de extensão na PUC-Rio. E foi um grande sucesso pelo fato de a gente perceber as convergências dos projetos e as discussões que se iniciaram, então, a partir desses encontros. Então, estou aqui falando tudo isso porque eu acho que é importante a gente entender as dimensões de algumas unidades que a gente tem aqui na PUC, do papel que a gente tem, e se colocar à disposição também, né, da comunidade PUC-Rio, para esses projetos poderem ser cada vez mais fomentados. Eu tenho uma alegria enorme de estar aqui hoje com a presença do professor Davi Le Breton, que veio pela última vez em 2020, algumas semanas antes de estourar a pandemia. Então, tivemos a palestra dele no auditório Padre Anchieta, e uma semana depois a universidade fechou.
Então, é uma alegria imensa poder recebê-lo aqui hoje, presencialmente. Nós não fizemos a palestra no formato online, enquanto a pandemia estava acontecendo, foi uma opção também nossa, porque essa presença aqui hoje é muito importante. E eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui que vêm sempre nessa palestra, porque ela já é mais uma ação do Instituto que é tradicional aqui na PUC. Então, eu queria agradecer muito a professora Denise Portinari, que sempre faz essa articulação muito bem, e ao professor Davi Le Breton, que vem sempre com muita alegria aqui na PUC discutir suas reflexões com a gente. Então, desejo uma ótima palestra a todos e umas ótimas discussões também depois. Obrigada. Muito obrigada, Maria. Vocês me ouvem com a máscara? Bom dia a todas e todos. É uma alegria mesmo, né? Como disse a Maíra, é uma alegria a gente estar aqui de novo com o Davi, que eu acho que dispensa maiores apresentações, mas eu vou apresentar assim mesmo, né? Professor Davi Le Breton, da Universidade de Estrasburgo, muito renomado pesquisador, professor em Sociologia e Antropologia do Corpo, e que tem uma obra que ela foi bastante traduzida aqui no Brasil, né? A gente acho que conhece bem essa obra aqui, uma obra que realmente eu acho que mudou os contornos, né, dos estudos sobre o corpo. Ao longo das várias últimas décadas, porque o Davi trouxe para a antropologia e para a sociologia do corpo uma ampliação do seu campo. Na verdade, se trata de uma antropologia do presente, né? É uma abordagem do presente, uma abordagem da modernidade e do contemporâneo através do fio condutor do corpo, né? Como ele diz no prefácio de um dos livros dele. E ele vai estender o corpo em muitas direções. A gente vai encontrar pesquisas sobre o rosto, como, né, nós vamos escutar hoje a palestra dele, sobre a caminhada, sobre os comportamentos de risco, sobre aquilo a que a vida contemporânea nos leva, né, no desaparecer de si, que é uma das minhas obras favoritas, com a qual eu me identifico bastante, e que eu acho que, inclusive, a pandemia nos trouxe novas questões, né, para o desaparecer de si. Enfim, é uma obra que tem uma carga poética, é uma obra que lança a mão de muitos elementos, né, dados etnográficos, elementos textuais, filmes, enfim, uma obra muito, muito importante, né, para a gente pensar as questões do corpo e para a gente pensar as questões do presente também. Então, é isso que eu queria dizer. Vou passar a palavra para o Davi, que é a pessoa que a gente, né, veio escutar aqui hoje, e muito feliz de estar aqui com vocês. Merci, Denise. Eu estou muito grato a Denise e a PUC por este novo convite. Feliz por retomar uma tradição de vários anos. Feliz por reencontrar o Brasil nesta ocasião, Brasil que finalmente renasceu das cinzas há alguns meses. Brasil do Renascimento. A última vez que estive no Brasil foi antes do surto do Covid. E voltei do Rio no mesmo dia em que o presidente Macron da França decretou o confinamento. Obrigado, então, Denise, por me permitir de voltar aqui. Saúdo-vos a todos e a todos. Agradeço por ter vindo ouvir-me e partilhar punhado de reflexões sobre livro importante para mim. Agradeço-vos também pela vossa indulgência
como de costume, pelo meu sotaque e pelos erros de português que vous commettez. Embora utilizei muito a tradução portuguesa do meu livro. Então, vamos fazer alguns passos numa antropologia do rosto. Em nossas sociedades de indivíduos, a preeminência do rosto se impõe. Assim, o reconhecimento de si mesmo ou do outro ocorre a partir da individualidade e não pelo fato de pertencer a grupo ou da posição dentro de uma linhagem. A singularidade do rosto responde à do indivíduo. Ato modo social, indivíduo, consciente de si mesmo, senhor relativo de suas escolhas, apresentando-se como eu e já não como nós. A distinção individual transforma o rosto em um valor específico. O rosto implica o indivíduo, implica a singularidade do indivíduo e o indivíduo implica a singularidade do rosto. Para que o indivíduo adquira sentido do ponto de vista social e cultural, tem necessidade de um lugar para marcar com força suficiente o fato de ser alguém distinto dos outros. Um lugar do ser bastante variável em suas desinências para significar, sem ambiguidade, a diferença de um indivíduo em relação a outro. Tem necessidade do corpo como marca da limite de si mesmo com o mundo exterior e com os outros, o corpo como reduto, como fronteira da identidade. Tem necessidade também do rosto como território do corpo na qual se inscreve a distinção individual. O rosto de imediato é sentido. Nenhum espaço do corpo é mais adequado para marcar a singularidade do indivíduo e assinala do ponto de vista social. O rosto traduz, sob uma forma viva e enigmática, o caráter absoluto de uma diferença individual, por menor que seja. A estreiteza da cena facial não é de modo algum um obstáculo à multiplicidade de combinações. Uma infinidade de formas e expressões nasce de um alfabeto de simplicidade desconcertante. Expressões faciais, aparência, testa, lábios, nariz, etc., etc. Eu cito Georges Simmel. Com exceção do rosto, não há no corpo nenhuma figura que permita a uma tão grande multiplicidade de formas e de planos confluir em uma unidade de sentido tão absoluto. Para o olho treinado, os corpos se distinguem talvez tão bem quanto os rostos, mas eles não explicam a diferença como um rosto consegue fazê-lo. Do rosto da criança ao do idoso há uma continuidade sensível, nunca desmentida. E, no entanto, quantos rostos se sucedem em uma vida no decorrer das estações, das provações, ou até mesmo ao longo da nossa vida cotidiana. A metamorfose constante do rosto permanece fiel a um ar de semelhança. Uma fidelidade que nada pode captar, mas que exprime a singularidade da pessoa, da nascida à morte. O rosto se conecta a uma comunidade social e cultural através da modelagem de características e expressividade, suas expressões faciais,
e movimentos se referem ao simbolismo social, mas traça caminho real para distinguir o indivíduo e traduzir sua singularidade. Quanto mais uma sociedade valoriza a individualidade, maior o valor do rosto. E na época da do hiperindividualismo, é sociológico que se impõe o selfie, a paixão de si mesmo, a multiplicação de si mesmo. Nas sociedades contemporâneas, o rosto é o lugar do reconhecimento mútuo. Através de sua nudez, somos identificados, nomeados, julgados, designados para gênero, uma idade, uma cor de pele, somos amados, desprezados ou anônimos, afogados na indiferença da multidão. Na hierarquia moral da geografia do corpo, o rosto incorpora o valor mais alto. Qualquer ferimento a seu respeito é vivido dramaticamente, relativamente, ao contrário de lesões em outros lugares do corpo. Fala-se, por exemplo, de desfiguração para uma séria alteração do rosto. Não existe equivalente para as mãos, pernas, peito, etc., etc. A desfiguração dos traços é socialmente uma privação do ser, uma alteração da figura social do indivíduo. Ninguém consegue identificar o rosto de desconhecido. Ele está diluído no anonimato da multidão, sem destaque pessoal. Ser conhecido significa beneficiar-se do reconhecimento dos outros, oferecer-lhes rosto já portador de uma qualidade de investimento, de emoções, de lembranças em comum. Travar conhecimento com os outros implica dar-lhes a ver e a compreender rosto investido de sentido e de valor, além de tornar o rosto deles em ressonância, em lugar igual de significação e de interesse. De todas as partes do corpo humano, o rosto é aquela em que se condensam os mais elevados valores. Matriz de identificação em que reverbera o sentimento de identidade e se fixam a sedução, as inumeráveis sutilezas da beleza ou da fealdade. Valor tão elevado que a alteração do rosto, mostrando vestígio visível de lesão, é vivenciada como drama à semelhança de uma privação de identidade. O valor social e individual que distingue o rosto do resto do corpo é expresso nos jogos do amor pela atenção que recebe dos amantes. Há no rosto da pessoa amada uma chamada, mistério e o movimento de desejo sempre renovado. Os amantes podem, assim, perder-se numa longa contemplação. Numerosas tradições ocidentais associam o rosto à revelação da alma. O corpo encontraria neste espaço a via de sua espiritualidade, o seu pleno direito de existir. O valor, ao mesmo tempo social e individual, que distingue o rosto do resto do corpo, a sua eminência na apreensão da identidade, traduzem-se perfeitamente nos passatempos amorosos, pelo menos em nossas sociedades ocidentais, pela atenção de que é objeto por parte dos amantes ou das pessoas que gostam deles. Nesse sentido, a literatura fornece abundantes exemplos. Eu vou citar somente três autores.
E aussi Anne Philippe, que foi a companheira do ator Gérard Philippe. Cito Anne Philippe. Dos sinais do amor é a nossa paixão em olhar para o rosto amado. Em vez de reduzi-lo à primeira emoção, prolonga-se, aumenta com fremito. Olhar torna-se o fio de Ariane que nos conduz até o coração do outro. Fim da citação. Uma outra citação do filósofo Alain Finkielkraut. Com as minhas carícias, o seu corpo converte-se inteiramente em rosto. Fim da citação. A última citação é do escritor Michel Tournier, que faz eco a essa ressonância ao tornar o rosto no espaço por excelência do desejo. Cito Michel Tournier. Há sinal infalível, mediante o qual se reconhece que alguém sente o verdadeiro amor. É quando o seu rosto nos inspira desejo físico acima de qualquer outra parte de seu corpo. Fim da citação. Assim, os amantes podem perder-se em uma longa contemplação na qual a palavra suspensa reveste com maior brilho a intensidade da visão do rosto do outro. E sem dúvida, o fim de uma relação amorosa para casal daria testemunho também da banalidade mútua que se apropria dos rostos e desde então a impossibilidade de buscar nas feições do outro a irrupção do mistério. Mas enquanto persistir a intensidade do sentimento, o rosto entrega-se à maneira de uma chave para ganhar acesso à fruição do outro. Essa irradiação torna o rosto em limiar em que se presente a revelação. Onde o amor eleva simbolicamente o rosto, o ódio do outro, procura rebaixa-lo, espezinha-lo, porque é o lugar por excelência, porque é o lugar por excelência do sagrado na relação consigo mesmo e com o outro. É também objeto de tentativas para o profanar, o manchar, o destruir. Quando se trata de eliminar o indivíduo, negar-lhe a sua singularidade. A negação da pessoa passa de modo exemplar pela recusa de lhe conceder a dignidade de rosto. Expressões comuns o revelam. Perder a face, fazer má figura, deixar de ter uma figura humana, etc., etc. O insulto animaliza o rosto, o arrasta na lama. Da mesma forma, o discurso do racista mundano, evocando com complacência o faciès do estrangeiro, e não pensando por momento que outros poderiam falar dele nos mesmos termos. Só o outro tem faciès. Trata-se de procedimentos de impeachment que exigem simbolicamente que lhe seja negado o seu rosto para melhor o destruir. A vontade de suprimir toda a humanidade exige a necessidade de quebrar na pessoa o sinal singular da sua pertença à espécie. Neste caso, o seu rosto. O exercício da crueldade é favorecido pelo fato de animalizar o outro, de o bestializar, de o destituir de sua humanidade, a começar pelo fato de lhe negar rosto, a fim de o ver como rato
um insecto, uma praga, etc., etc. O outro é de uma espécie radicalmente estrangeira, já não depende da condição humana, já não há nenhum obstáculo a torturar ou matar. O racismo poderia definir-se por essa negação e pela imposição de uma categoria depreciativa que define por defeito qualquer indivíduo à maneira de um tipo e indica já a conduta a ter em relação a ele. O judeu, o árabe, o negro, o branco, etc., etc. A diferença infinitesimal que distingue o indivíduo singular e o nomeia é aniquilada. Privado de um rosto para dizer sua diferença, ele se transforma em um elemento intercambiável de uma categoria condenada ao desprezo. Só se lhe empresta esta máscara já funerária, que é o retrato robô, ou a caricatura, como as fisionomias raciais que tiveram o seu período de glória durante o nazismo. Mas continuam insidiosamente a difundir o seu pronto a pensar. O outro não tem rosto humano. Ele tem o físico do emprego, como diz o ditado popular. O seu destino é lançado. Os seus exteriores físicos revelam o seu interior moral. E dizem, no vocabulário da carne, o seu temperamento, os seus vícios ocultos, as suas perfídias. Toda a empresa morfopsicológica visa destruir o enigma do rosto para fazer uma figura, uma geometria e, finalmente, uma confissão. A alegada sagacidade do fisionomista levanta a máscara. A sua ambição é revelar numa fórmula a verdade psicológica do homem ou da mulher sentados à sua frente. Após a degradação do rosto, resta apenas passar aos atos. O racismo nunca é opinião pura, mas antecipação do assassinato que já começa no fato da liquidação simbólica do rosto do outro. Valendo-se de tal soberania, as representações do rosto têm dificuldade em tolerar as imperfeições que marcam os seus traços. A eminência do rosto na axiologia corporal revela-se nas precauções tomadas pelo tratamento pictural, fotográfico, cinematográfico ou televisivo de que é objeto. A maquilagem do ator no cinema, o ângulo das tomadas de vista ou a preparação dos convidados em um estúdio de televisão procedem a uma necessidade de embelezamento ou de melhoria da expressão dos rostos e das aparências. Mas não tenho tempo para desenvolver isso. Eu vou falar agora da máscara. Eu vou iniciar uma antropologia da máscara. Em nossas sociedades ocidentais, o princípio de identidade está estabelecido essencialmente no rosto. Assim, o fato de privar-se deste provisoriamente, através do uso, seja de uma máscara ou de um véu, tornando difícil o reconhecimento dos traços faciais, é um ato de grande alcance em que o indivíduo, às vezes sem o saber, transpõe o limiar de uma possível metamorfose.
A ocultação do rosto, graças a esse estratagema, acarreta sentimento propício à transferência de personalidade, à emergência de estado em que tudo se torna possível. O indivíduo deixa de estar enquadrado por seus traços fisionômicos, libertando-se de sua subordinação ao rosto derradeira defesa, de algum modo, de seu ser íntimo. Ao ocultar o próprio rosto por artifício, e sobretudo com a comodidade da máscara, o indivíduo liberta-se das condicionantes da identidade, deixando que desabrochem as tentações às quais haviam sido habitualmente recalcados por ele ou, mediante essa experiência, se tornam manifestas para ele. O indivíduo, com essa máscara, o indivíduo não é mais obrigado a fornecer nenhuma justificativo ao próprio rosto. Nessas circunstâncias, a dissimulação pode ser uma revelação. Eu cito Peter Brook, dos maiores homens de teatro do século passado. Eu cito Peter Brook, que fala do uso da máscara com os atores. O fato de que a máscara nos absolva desta maneira e de que nos forneça os expedientes de nos abrigar atrás dela, dispensa-nos de nos esconder. Esse é o paradoxo fundamental que encontramos no teatro, porque, sentindo-nos protegidos, podemos expor-nos ao perigo. E cito desta vez o escritor Laurence Durel, que fala de carnaval de Alexandria, que não existe no contexto muçulmano, que seria realmente impossível. Mas Laurence Durel falava do festival do carnaval de Alexandria antes da Segunda Guerra Mundial, no tempo que a Egito era sob controle britânico. Eu cito Laurence Durel, ao falar do carnaval que tomava conta de Alexandria com a sua vertigem durante 3 dias, 3 noites, sob o anonimato do domínio de veludo preto. Cito agora Laurence Durel. Com esse disfarce, todos se sentem livres para fazer o que bem entenderem, sem entrave algum. Todos os assassinatos mais incríveis da cidade, os casos mais trágicos de confusão de identidade, são fruto do carnaval, que acontece todos os anos. E a maioria das aventuras amorosas tem início ou fim durante esses 3 dias, quando somos liberados do jugo da personalidade, da servidão representada por nosso eu. E a libertação é aquela do rosto, evidentemente. Esse livro, o livro de Laurence Durel, o Quator de Alexandria, é uma joia antropológica desse ponto de vista. A máscara é libertadora de múltiplas identificações porque absorve o rosto vivo do indivíduo, dissolve o corpo de suas familiaridades, desagrega as referências e as proibições do sentimento habitual de identidade e vai substituí-lo por rosto de procuração factício, imóvel, ou seja, uma superfície de projeção em que o imaginário pode inventar à vontade.
A máscara remove o jugo imposto pela miríade de disposições que se agitam em cada pessoa e nada esperam além das circunstâncias favoráveis para se desenvolverem à vista de todos. Nesse sentido, em vez de um rosto falso, trata-se de uma disponibilidade de rosto, um lugar ilimitado de acolhimento do outro. E a sua fixidez da máscara, é a própria condição das metamorfoses de que ele mesmo é instigador. Despojar-se a seu bel prazer do próprio rosto acarreta como consequência a possibilidade de revestir todos os rostos possíveis, de responder a todas as transformações desejadas. A eficácia simbólica permitida pelo uso da máscara desencadeia os recursos, muitas vezes recalcados, do indivíduo antes que ele se torne o que é. Ela o transfigura fora da lei comum e de suas antigas proibições, revelando-o a si mesmo. Esse é o possível poder da máscara, libertar as inumeráveis facetas que compõem a pessoa. E a palavra pessoa vem do latim máscara, um vocabulário do teatro. Voilà. Isso é também muito interessante. A ficção do eu desagrega-se e aparece como uma superposição de máscaras para uso nas diferentes circunstâncias da vida. O rosto é o verniz essencial que torna possível o vínculo social através da responsabilidade que atribui ao indivíduo em sua relação com o mundo. Por intermédio do seu rosto e do rosto do outro, o indivíduo responde por seus atos e seus pensamentos. Ao ocultar os traços fisionômicos, a máscara suspende as exigências morais, removendo o ferrolho do ego e deixa livre curso ao repuxo das pulsões. O outro rosto é outra capital da identidade. A máscara ou a caracterização nunca são os sucedâneos de rostos dissimulados, mas vias de acesso às novas possibilidades de ser, até então proibidas ou recalcadas, além de serem os salvos condutos para uma experimentação sem entraves. Trocar de máscara à vontade é como servir-se de adereços e um vestiário de personalidade à semelhança de Fantômas, de Arsène Lupin, de Monsieur Lecoq, do Dr. Mabuse nos filmes de Fritz Lang, que utilizam uma multiplicidade de disfarces. A pessoa audaciosa pode viver simultaneamente várias existências, cada uma sob a égide de um rosto e de uma identidade provisória. A máscara ou a caracterização, ao suspenderem a sensação do rosto e a sua proeminência na relação com os outros, anulam uma parte das condicionantes da identidade, além de conferirem ao indivíduo o sentimento novo de outro enfoque a respeito do mundo em que o seu corpo inteiro está, desta vez, envolvido. Alguns exercícios de teatro aproveitam dessa metamorfose para a formação do comediante. Durante uma entrevista
Peter Brook, outra vez, Peter Brook evoca o que acontece quando se coloca uma máscara no rosto de comediante. E eu cito Peter Brook. No momento em que o rosto é dissimulado dessa maneira, experimentamos grande assombro. De repente, temos consciência do desaparecimento do rosto com o qual vivemos e a respeito do qual sabemos que transmite continuamente algo. Experimentamos uma sensação extraordinária de libertação. Na primeira vez que esse exercício é praticado, ele apresenta-se como momento importante. De repente, sentimos-nos libertados momentaneamente de nossa própria subjetividade. E isso desperta irresistivelmente a consciência do corpo. É uma citação do Peter Brook. O rosto cessa de repente de ser a capital de si mesmo e libera a pessoa da pregnância do sentimento de identidade. A expressividade desliga-se da necessidade de comunicação e a retirada do investimento sobre o rosto leva a uma consciência ampliada das sensações que atravessam o corpo. O sistema anterior e dos investimentos afetivos no corpo é interrompido. Os hábitos perceptivos são modificados profundamente e o indivíduo é levado à descoberta de uma parte oculta de sua relação com o mundo. Qualquer relação íntima com a máscara é destabilizante e até mesmo potencialmente perigosa. E os comediantes não ignoram o apelo não destituído de ambivalência que ela traz em seu bojo. No teatro, a máscara nunca é descartada da maneira semelhante à dos objetos comuns da encenação. Numerosas tradições evocam o respeito misturado com temor dedicado pelo comediante à máscara que usa. O outro grande regista do teatro italiano é Giorgio Strehler. Giorgio Strehler, sensível à parte que vou citar, Giorgio Strehler, sensível à parte ambígua de sagrado que ela contém pelo fato das projeções do homem a seu respeito, sublinha a dimensão ritual da máscara. Neste aspecto, ele lembra-se de arlequim desempenhado de acordo com a tradição da comédia dell'arte. Nas primeiras representações, os comediantes vinham no final do espetáculo saudar o público com o rosto descoberto, depois de terem tirado as máscaras, deixando-as nos bastidores. Aos poucos, porém, por iniciativa própria, eles tiravam-nas rapidamente após a saudação ao público, até o momento em que aprenderam a retirá-las com um gesto, segurando-as com a mão sobre a fronte. Ex-diretor de teatro, Giorgio Strehler, ex-diretor de teatro italiano, conclui tal episódio significativo dizendo que a partir desse dia ele nunca mais viu as máscaras abandonadas ao acaso no lugar em que haviam sido descartadas. Cada comediante a colocava no lugar de honra de sua mesa de maquillagem. Uma outra experiência de metamorfose com a máscara. A máscara é um agente de metamorfose segundo o estilo de sua conformação e as forças que contribuem para cristalizar naquele que a usa em seu rosto.
No entanto, o seu efeito é imprevisível pelo fato de traduzir a alquimia de encontro entre duas potencialidades, a do indivíduo e aquela contida na máscara. A ocultação deliberada do rosto não o deixa indiferente, suscitando muitas vezes o júbilo de ser outro, disponível provisoriamente a inumeráveis identidades. Tal operação é suscetível também de engendrar o medo, a angústia de ser privado das referências inspiradoras de confiança que fixam a identidade, a certeza de possuir um rosto. Uma lembrança desconcertante de Rainer Maria Rilke, o grande escritor alemão, uma lembrança desconcertante de Rilke ilustra essas duas vias através da proximidade possível dos dois efeitos mencionados. Uma criança, o jovem Rilke, uma criança cobre-se com uma máscara, eu cito Rilke, foi realmente grandioso, além de todas as expectativas. O espelho reproduz-o de imediato a imagem. Ela era por demais convincente. Não teria sido absolutamente necessário se movimentar muito. Essa aparição era perfeita, mesmo que eu não fizesse nada. Fim da citação. A criança fica encantada diante da facilidade de se tornar outro. Sente prazer em olhar para si mesma e põe à prova a sua liberdade por movimentos amplos que lhe fornecem a confirmação de seu bem-estar. De repente, uma mesinha cai. A criança sai de seu transe, de seu jubilo, um pouco assustada. E nela desperta um sentimento de despersonalização. Em vão, ele procura desembaraçar-se de seu disfarce. Eu cito Rilke. Exaltado e furioso, precipitei-me diante do espelho e observei com esforço, através da máscara, como as minhas mãos trabalhavam. Mas elas estava esperando por isso. A máscara. Mas ela estava esperando por isso. Tinha chegado o momento de sua desforra. Enquanto eu me esforçava, e uma angústia que crescia desmesuradamente em sair algum modo de meu disfarce, ela me obrigou, não sei como o que, a levantar os olhos e me impôs uma imagem, não uma realidade estranha, incompreensível e monstruosa que me impregnou contra a minha vontade, com efeito, agora ela era o mais forte e eu era o espelho. Fim da citação. A perda do rosto do Rainer Maria Rilke culmina na posse da entidade evocada pela máscara. Tendo ocultado as suas feições, a criança já não tem domínio próprio. Revestida pelo sinal de uma força estranha, acaba deixando-se invadir por esta, incapaz de livrar-se de tal influência. A criança, invadida pela pânico, foge gritando, é acolhido pelos pais e pela família. Cito
cito Rilke, e por fim, ajoelha em mim diante deles, como ninguém jamais se ajoelha em mim, levantei as mãos para eles e implorei, livrem-me, se ainda é possível, e não me devolvem isso. Mas eles nada escutarão. Acabei perdendo a voz. A máscara desencadeou o desapossamento de si e a irrupção de uma força selvagem que se apoderou da criança, devorou momentaneamente o seu rosto e invadiu o seu ser até o ponto de levá-la a perder a voz. Privado da proteção de rosto familiar no qual a identidade está solidamente arraigada, a criança liberta, sem o saber, conteúdos inconscientes e deixa-se arrastar pela angústia. Em sua obra sobre a maquillagem livre, a psicóloga Nancy Breitenbach evoca também episódios do mesmo tipo. Eis o que acontece quando uma criança aceita ser maquillada por outrem, sem intervir na caracterização nem controlar a sua progressão. Contudo, ocorre que algumas crianças, ao verificarem o resultado da imagem refletida pelo espelho no final da sessão, retiram rapidamente, aterrorizadas, a maquillagem com ansiedade e, em seguida, se recusam a renovar a experiência. O outro, com grande O, o outro colado ao rosto, encontra-se no centro da praça como cavalo de Troia e parece anunciar a iminência de uma destruição daí em diante inevitável, visto que o sinal mais pregnante do sentimento de identidade foi já conquistado. Desde então, o edifício inteiro é suscetível de desmoronar-se, não conheço essa palavra, de desmoronar-se e a loucura toma posse da praça. Eu cito Georges Bataille, que sobre esse ponto escreve: a máscara comunica a incerteza e a ameaça de mudanças súbitas, imprevisíveis e tão impossíveis de suportar quanto a morte. A sua irrupção liberta o que havia sido acorrentado para manter a estabilidade e a ordem. Fim da citação do Georges Bataille. A fisionomia, coberta pela máscara, dissolve o rosto em seu banho de ácido para liberar os conteúdos inconscientes e desencadear o medo. Ao livrar-se dos sinais mais seguros de sua identidade, a pessoa abre em si uma vulnerabilidade. Proscrever o rosto próprio equivale, portanto, a colocar-se em disponibilidade para outra coisa, às vezes ainda desconhecida. Abandonar as referências de identificação para usufruir de uma liberdade sem entraves, mas não sem perigo. A máscara é meio de transgressão no plano social ao fornecer ao indivíduo uma margem de manobra, mas também no plano individual por suscitar a subversão do princípio de identidade. Eu vou finir falando pouco da máscara, mais ou menos, no tempo da pandemia. A reciprocidade das trocas dentro do vínculo social implica a identificação e o reconhecimento mútuo de rostos, suporte essencial à comunicação. As expressões faciais indicam ressonância
de nossas palavras. Elas são reguladoras da interação social. Sem rosto para identificá-lo, tudo seria igual. A confiança seria impossível. A ética não teria mais sentido. O indivíduo mascarado torna-se o invisível, não tendo mais que prestar contas a ninguém, pois ninguém pode reconhecê-lo. A testa e os olhos não são suficientes para identificá-lo em uma multidão onde todos usam a mesma máscara. Para encontrar o vínculo social, a singularidade dos traços é essencial para assumir sua presença, sua face para os outros. Um mundo sem rosto, diluído em multiplicidade de máscaras, seria um mundo sem culpados, mas também sem pessoas. Com essas máscaras, ninguém saberá quem é quem. Mesmo com a capacidade de trocar máscaras várias vezes ao dia, a noção de indivíduo se dissolve em benefício de pessoa, no sentido latino do termo, uma pessoa que se torna ninguém. É impossível conceber um mundo sem rosto, sem considerar um universo de caos. Para fundar o vínculo social, é preciso a singularidade de seus traços para que cada possa responder pelo seu rosto e ser reconhecido pelo seu entorno. A máscara, durante a pandemia, não teve esse poder de transformação dos indivíduos, não esconde suficientemente o rosto. No entanto, ele perturba as relações sociais. Sem rosto, assim que diz, não pode existir uma responsabilidade. Roger Caillois, uma vez, evoca a máscara dizendo laconicamente que ela é o que resta do culto do bandido. O que resta do culto do bandido. De fato, podemos pensar que usar uma máscara facilita as relações de poder, o assédio, a incivilidade. O apagamento do rosto leva a um sentimento propício à transgressão, à transferência de personalidade. Ele libera as restrições de identidade e permite que floresçam as tentações que o indivíduo tem o hábito de reprimir, o que ele descobre através dessa experiência, onde ele não precisa mais responder à responsabilidade do seu rosto. Ele não precisa mais temer que não possa se enfrentar e responder por suas ações, uma vez que esconde o rosto da sua atenção e dos outros. Essa trivialização da máscara que induz a anonimato generalizado e uma ruptura antropológica infinitamente mais relevante em significado do que o distanciamento físico, o desaparecimento do aperto de mão ou do beijo. Até o sorriso não o substituirá, pois temporariamente não haverá mais rosto. Por outro lado, a máscara liberta as pessoas que experimentam inconveniência dos seus rostos, pessoas desfiguradas, com fealdade, espinhas, acne, etc., etc. Mas, de qualquer maneira, a máscara era o preço a pagar para limitar o perigo induzido pelo vírus. Muito obrigado pela atenção. Sim.
Alô? Alô? Olá, bom dia. Parabéns, professor, pela brilhante palestra. Obrigado. Meu nome é Edson Gastaldo, sou antropólogo, e eu queria pedir comentários do senhor sobre duas questões. Primeiro, sobre a noção do sociólogo americano Erving Goffman, de trabalho de face. O senhor falou muito do rosto. Sim. E da ideia de face como uma instituição sociológica, como uma instância de negociação da presença na situação. Você não tem que defender a face, você tem que fazer um trabalho ativo de manter-se à altura das expectativas dos outros, né? E o segundo ponto que eu queria seu comentário, não sei, na França tem certamente luta livre, até Roland Barthes tem um texto sobre telecat, né? Sobre a luta de catch. Sobre o? Luta de catch, luta livre. Ah oui. Sim, Okay. com lutadores mascarados. O senhor falou muito de máscara. Eu queria seu comentário, porque há alguns anos era muito popular no Brasil esse tipo de luta, com lutadores mascarados, passava na televisão. E no México é muito popular até hoje. E tem toda uma ética envolvida na máscara, que um lutador não pode perder sua máscara. Então, um outro lutador vai tentar arrancar a máscara dele. Se ele perde a máscara, ele perde a honra e não pode mais voltar a usar aquela máscara. Então, tem toda uma ética envolvida na presença, na posse da máscara. E quando um lutador muito famoso saiu de uma liga, a liga botou ele na justiça para tomar a máscara dele. Okay. E o nome dele, como se fosse um direito de imagem, direito de marca. Porque a presença daquele lutador atraía os torcedores, então a máscara pertence à liga, não pertence ao próprio lutador que inventou ela, né? Então, queria o seu comentário sobre isso, sobre essa apropriação capitalista, vamos dizer, da ideia ancestral da máscara e seu poder na sociedade. Obrigado. Sim, na obra de Erving Goffman, Erving Goffman não usa muito a palavra rosto, é sempre a face, porque na obra de Goffman, a face metaforiza finalmente o uso do rosto nas nossas interações, porque é o nosso rosto que é o lugar essencial do negociamento com o outro na vida cotidiana. Então, perder a face é abaixar os olhos, você não tem rosto. Os outros têm direito de olhar você com a vergonha, por exemplo, não pode olhar os outros. Então, para mim, a obra de Goffman, embora não fala muito do rosto, é uma obra importante sobre uma antropologia do rosto, evidentemente. E sobre o catch, é você que faz uma brilhante análise, eu não posso acrescentar outra coisa. Mas também seria uma ilustração da obra do Erving Goffman, numa outra cena. Muito obrigado por essa análise. Me lembro efetivamente no México é tão importante essa máscara. Também no cinema, porque ator, a pessoa do catch que figura em filmes com máscara, como Zorro. O senhor falou sobre a questão do rosto sem o indivíduo ser marcado pelo rosto, né? As suas feições são únicas, supostamente. No momento que a cirurgia plástica, pode te modificar e cada vez mais as pessoas procuram o mesmo padrão, não há uma perda dessa característica individual em função de uma moda ou de uma estética? Sim.
Sì, ma isso seria un juízo di valor, falar di perda, perché per as pessoas que vão na chirurgia é uma vontade de transformação, de metamorfose, de experimentar, é uma outra versão de ser. Eu, pessoalmente, não quero fazer juízo de valor. Eu acho que mudar o corpo é uma vantagem de mudar a sua vida. Interferir com o corpo é interferir com a sua vida, e particularmente quando se trata do rosto. Eu entendo muito bem que algumas pessoas querem mudar completamente a sua vida e recorrem a esse tipo de transformação física que não temos, na minha opinião, o direito de julgar. De julgar. Voilà. E o mundo de hoje é como a tatuagem, tudo isso faz parte da panoplia, se diz a panoplia, faz parte dessa imensa da parafernália da transformação possível dos nossos corpos no mundo de hoje. E o Brasil é, deste lado, um país pioneiro, se eu posso dizer, na cirurgia estética, na tatuagem também, tudo isso. Olha, mudar de corpo é uma vantagem de mudar de vida. Mudar o sentimento de identidade. Então pode ser uma terapêutico. Sim, eu acho. Pode ser. Às vezes não funciona assim. Às vezes há pessoas que lamentam. Isso faz parte da experiência dos cirurgiões estéticos, que algumas pessoas não se reconhecem em este novo rosto. E isso faz problema. Davi, obrigada pela palestra, pela aula linda. Você falou muito da máscara, do rosto em relação à máscara, da máscara em relação ao rosto. Falou muito de teatro e da máscara do Covid, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre as máscaras africanas. As máscaras africanas, o papel que as máscaras tiveram, que tem originalmente em rituais, né? E que passaram a ter para a arte moderna, nesse sentido da liberação também de um sentido para a arte. E recentemente eu estive em Paris e visitei o Museu Quai Branly, que certamente você conhece, tem aquelas máscaras extraordinárias, uma coleção extraordinária, mas absolutamente deslocado, né, descontextualizado. As máscaras estão completamente descontextualizadas, são máscaras sem rosto, sem corpo, né? Então, queria também que você falasse um pouco disso, desse deslocamento, da descontextualização da máscara, sobretudo em museus contemporâneos como os museus franceses. Eu não ouvi tudo, mas eu acho que entendi. A máscara nas tradições africanas é uma ferramenta para abandonar a sua personalidade e acolher os deuses nos contextos dos ritos de possessões, da transe, tudo isso. No Brasil não. Mas muitas vezes não funciona no candomblé, na umbanda, tudo isso. Mas muitas vezes na África a máscara é a figuração da entidade que vai apodar-se da pessoa. E o problema não é um problema também, o mundo de hoje é um mundo de descontextualização de tudo, é um mundo de mercantilização de tudo. Vejamos que a máscara ou a trance, por exemplo, pode existir na Suíça, na França, na Itália, em um contexto cultural que não tem nada a ver com as tradições. Isso é o mundo da citação. Para mim, o pós-moderno é o mundo da citação, da
contextualização de tudo. Voilà. E a sua pergunta me lembra filme muito importante de Alain Resnais, o imenso cineasta francês. É documentário que se chamava os estatutos, les statuts meurent aussi. Os estatutos não morrem também. Voilà. Voilà. Todo mundo não entendo muito. Voilà. Então, quando você põe em museu uma máscara de Ásia, de África, essa estátua a estátua morreu, não funciona, não é mais objeto sagrado, é profanado. Profanado, para mim, nos dois termos, nas duas... Voilà. Destruição do sagrado e também uma destruição, uma violação simbólica. Sim, uma perda simbólica de tudo. Oui. Bom, mas o mundo de hoje também é muito difícil saber como agir em frente disso, porque não vamos fechar todos os museus do mundo. Mas todos esses objetos não vivem. São objetos de espetáculo, mas no mundo tradicional não eram objetos de espetáculo, mas objetos vivos, com força terrível. Voilà. Bom dia. Bom dia. Agradeço pela palestra. Eu queria que você falasse um pouco que a gente percebe assim uma hipervalorização do rosto jovem na publicidade, na mídia em geral, revistas. Gostaria que você falasse um pouquinho. O rosto desfigurado, o rosto mais velho é como se fosse apagado, como se não... Não falei disso, mas é muito importante de ponto de vista da antropologia que o valor do rosto se acrescenta no mesmo tempo em que a individualização do lien social, le lien social. O laço, ao mesmo tempo em que o laço social se individualiza, o mais valor tem o rosto. E isso é muito interessante no ponto de vista, por exemplo, da história da pintura. Os primeiros retratos só ocorrem no 400 italiano, século XV. Antes, as representações da pintura as pessoas são anônimas. Mas no momento do Renascimento é o momento da emergência do individualismo, mas o individualismo no princípio bem que toca somente as pessoas do alto nível social, artistas, condottieri e bancários, tudo isso. E pouco a pouco, no decorrer do tempo, o retrato se torna muito comum. Fim do 19, a invenção da fotografia vai democratizar muito mais
a dignidade do rosto e a possibilidade de ver o seu próprio rosto. Início do século XX, a fotografia se democratiza muito. Bom, hoje estamos em um tempo de hiperindividualização. É por isso que vejamos rostos, qualquer lugar, sempre vejamos rostos, porque o rosto é o símbolo do indivíduo. E a hiperindividualização implica a banalização, a multiplicidade do rosto. Mas se vocês se lembram da análise do Walter Benjamin sobre a ópera de arte, Walter Benjamin falava da banalização da obra de arte no tempo da sua reprodução industrial. Voilà. É o fim do sagrado, finalmente, do viso, do rosto, perdão. Quando o rosto é assim, como uma polvera, se diz uma polvera? Uma poeira, uma poussière. Quando o rosto se torna uma poeira, perde completamente a sua valor. Quando um jovem, um adolescente se toma 20, 30 vezes no dia, o seu rosto tem importância só pelo olhar dos outros. A sua valor desapareceu. O que faz a valor é a rareté, la rareté, quelque chose qui est rare. A raridade, pardon. A raridade. O que faz o valor do rosto é a raridade. Mas hoje estamos hiperindividualizados e, pessoalmente, um mundo que não gosto muito. Mas o meu trabalho de sociólogo é analisar e entender e não evitar o juízo de valor, porque a sociologia não é uma outra forma de teologia para dizer às pessoas como devem viver as suas vidas. E também, diante dos jovens, há uma ambivalência terrível nas nossas sociedades. De um lado, há uma idolatria, e no mundo também do comércio, etc. Mas, em outro lado, há desprezo dos jovens. Vivemos nessa ambivalência, há uma adofobia. Adofobia. As sociedades não sabem muito como fazer. Há facetas diversas do estatuto do jovem no mundo de hoje. E a valorização do rosto, do corpo jovem em todas as partes do mundo. Bom dia. Eu só queria fazer um comentário ao seu comentário. Quando você fala de um apagamento, né, do rosto que não é jovem, né? Mas tem uma questão de gênero aí. O rosto velho que aparece é do homem branco. Ele não é tão desaparecido. Ele é, inclusive, valorizado, né? O homem que deu certo, o vencedor, né? Tem o grisalho, é charmoso, né? Então, diferente para a mulher. Então, esse desaparecimento do rosto mais velho tem um viés de gênero aí, né? Porque os homens brancos velhos são usados para muitas coisas de valor, com valor grande, valor simbólico. Olá, professor, bom dia. Eu queria primeiro agradecer pela sua fala. E eu tenho uma pergunta, porque quando você falou sobre a desfiguração, alguns textos seus, alguns pontos que você traz, me lembra muito um subgênero do terror,
que é o horror corporal, o body horror, que trata justamente desse nosso medo da desfiguração. Inclusive, o David Cronenberg, a obra dele tem muito isso, o filme novo dele, Crimes do Futuro, trata muito disso, né? Que me lembra também uma outra fala sua sobre como a realidade do corpo é uma realidade... como a realidade humana é uma experiência corporal, né? Então, no filme dele, a gente vê que a realidade muda porque os humanos param de sentir dor. Então, isso desestrutura, muda toda a dinâmica da sociedade. Então, se você, imagino que esteja familiarizado com esse subgênero, se você podia falar um pouco sobre isso, porque muito da sua obra eu relaciono também com o que é tratado nesses filmes, assim. O estatuto social das pessoas desfiguradas, é isso? Porque não entendi tudo. Esse subgênero do terror, o horror corporal. Sim, se você poderia falar um pouco desse medo da desfiguração que é tratado no cinema nesse campo. Sim, isso é clássico, porque vem do Frankenstein, do Freaks, o filme de Todd Browning, etc. Drácula, não. Drácula é sedutor, mas também é muito interessante porque é rosto a emoção passa pelos rostos. Na história do cinema, muitas vezes o traidor, o assassino é um homem, não uma mulher, um homem desfigurado. Freddy, por exemplo, é para mim um exemplo arquetípico. Freddy completamente desfigurado, sem pele também. Voilà. Bom, David Cronenberg, você falou dele, mas para mim começo com Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, e as representações cinematográficas do Notre-Dame de Paris, com Lon Chaney. O Brasil é corcunda de Notre-Dame. Não é uma tradução fiel. Oui. A pessoa de Quasimodo era o exemplo da feia, da terror, etc. Mas Quasimodo, com essa ambiguidade que a fealdade... Feiura ou fealdade? Fealdade. Fealdade dissimula o amor, uma generosidade. Isso é também tema clássico do cinema e também da nossa vida. O outro lado seria o rosto de Ângelo, do assassino. Isso é o que não funciona na morfopsicologia ou nas fisionomias também, porque ninguém, o nosso rosto não pode representar o nosso moral. É tanto mais complicado. Voilà, mas o que você falou de grande tema na história do cinema, mostrar o cativo como uma pessoa com um rosto desagradável, ou ao contrário, pour briser, para quebrar os códigos, mostrar assassino com o rosto de Ângelo. Professor, aqui. Ok. Edgar Lira, da Filosofia. Eu queria lhe pedir para falar um pouquinho sobre a relação das novas tecnologias digitais com o rosto, seja reconhecimento facial, seja recriação de expressões pelos deepfakes, e, enfim, o que o senhor quiser. Muito obrigado.
Os processos de reconhecimento sociais funcionam muito no Brasil. Estou sempre muito admirado, muito admirado. Às vezes, quando se olha a televisão, sempre imagens de assassínio, de estupro, de acidentes. Para francês, dá a impressão que as câmeras são partout. Mas não realmente com o processo de reconhecimento das pessoas. E para identificar, é muito interessante para os policiais identificar os bandidos, tudo isso. Mas o uso político dos processos de reconhecimento do rosto funciona, por exemplo, na China, com a possibilidade de seguir as pessoas nas ruas, os dissidentes nas ruas, em cada movimento que eles fazem. Bom, isso, normalmente, em nossas democracias, não pode funcionar. Até hoje, porque podemos, não sabemos o que vai vir do mundo. Voilà. Mas seria impossível, por exemplo, identificar alguém, seguir alguém com esses tipos de reconhecimento. Mas funciona na China e de modo terrível. Não tenho muito a dizer além disso, que é perigo político, mas agora estamos preservados disso em nossas democracias. Professor, até quando? Bom dia, obrigada pela palestra. Sou Luciana, do Departamento de Artes. E como uma pessoa que estuda carnaval há um tempo, vem me debruçando sobre esse tema, especialmente aqui no Brasil, a segunda parte da sua palestra, que o senhor fala extensamente sobre as máscaras no carnaval, máscaras e as máscaras no carnaval, me fez lembrar de um livro do professor da Mata, né, quando ele pensa o carnaval aqui no Brasil, e que ele diz que é um livro chamado Carnaval, Imagens e Reflexões, né? Ele diz que o carnaval traz para o plano das reflexões questões que estão ali na sociedade, latentes, permeando as relações sociais, e que no carnaval elas explodem na forma das máscaras, das fantasias, enfim. O carnaval traz à tona essas questões que são da sociedade e que estão ali latentes, né? E ele diz que o carnaval traz questões relacionadas a gênero, a religiosidade, a poder, né? E essas fantasias, elas são meio que gatilhos para acessar essas questões, né? E aí eu fico me perguntando se essa máscara que coloca a gente nesse ambiente do misterioso, que destitui a gente dessas individualidades com as quais a gente tem responsabilidade, né? Se elas já não têm um caminho percorrido, um mapeamento das questões das quais eu vou tratar, né? Se já não existe esse conhecimento. Eu não sei se o senhor me entende. Não entendi bem o fim da sua pergunta. A pergunta é se essas máscaras elas já não têm uma função específica dentro de cada questão. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu sou um homem e vou para o carnaval com uma máscara de mulher, eu já sei que eu vou tocar em algumas questões relacionadas a gênero. Se eu sou um homem branco e eu vou me fantasiar
de preto velho no carnaval, que é uma entidade da Umbanda, né, aqui no Rio de Janeiro, eu sei que eu vou tratar de questões relacionadas à religiosidade. Então, é como se essa máscara ela já houvesse um conhecimento, ela tem um gatilho para trabalhar com algumas questões. Ela não é tão misteriosamente aberta como a gente quer acreditar que ela seja, né? Sim. Entendeu? Sim, entendo. Eu estou completamente de acordo com você, de acordo também com Roberto D'Amat, que o Carnaval é revelador das contradições sociais, das desigualdades sociais, desigualdades também de gênero, de cor, de pele, tudo isso. Sim. O Carnaval, eu acho que o Carnaval de Laurence Durel, o Carnaval de Michael Bakhtin, na época do medioevo, do Moyen-Âge, Idade Média, não tem que ver com o Carnaval de Rio de Janeiro, dos carnavais do mundo inteiro hoje. Eu acho que o Carnaval torna-se espetáculo. Imenso espetáculo. O Carnaval de Laurence Durel ou de Michael Bakhtin é mundo de transgressão absoluto. É mundo que se renversa. Que vai para baixo, voilà. Et qu'on transgresse no ponto de vista sexual, político, social, tudo isso. Hoje, o Carnaval é mais espetáculo para mim. E eu fico vendo, né? Alguém falou, é como se existisse uma ética no uso dessas máscaras no Carnaval aqui, né? Não estou falando desse outro Carnaval da Idade Média. É como se existisse uma ética, né? Que a máscara ela vai adiantar alguma coisa, né? Do que vai ser tratado, né? E é como se existisse também um conhecimento disso e uma certa manipulação no nível do possível, né? Oui. Uma experimentação disse a possibilidade de tornar-se uma outra pessoa em alguns dias, com uma tranquilidade que na minha opinião não existe no livro, por exemplo, de Laurence Durel em Alexandria, e não existava na idade, nas análises do Michael Bakhtin, por exemplo. Bom dia. Primeiramente, obrigada pela palestra. Obrigado. E a pergunta é, você comentou bastante sobre como as crianças se identificam. E eu pensei em gêmeos idênticos. Se isso afeta um pouco a ideia de eu na infância e se afetar, como afeta a questão. Você pode repetir? Então, gêmeos idênticos. Se isso pode afetar na ideia de identidade própria. O que pode afetar? É você ter o seu irmão sendo igual a você de um ponto de vista um pouquinho superficial. Não sei se é possível responder a essa pergunta. Há ar de semelhança numa família que faz com que as pessoas... Bom, lá há um ponto de vista biológico que não gosto muito, evidentemente, pela antropologia, então, que quero fazer. Eu acho que essa ar de semelhança não vem somente da biologia, vem também de um ambiente, de uma identificação ao outro. Eu penso, por exemplo, as pessoas que gostam muito do Japão, finalmente, ao longo da vida, parecem como pessoas japonesas. Bom, não vou escrever isso em livro, porque é só uma palavra, mas
vezes notei isso, que as pessoas finalmente parecem com as suas expressões. Voilà. Então, em uma família, há uma interidentificação das crianças aos pais e entre eles. Não sei se respondi bem, porque não estou seguro de haver entendido tudo. Eu acho que dá para pensar, Freud falou que o eu é eu corporal, né? E que o eu é a soma das suas identificações, né? É o acúmulo das suas identificações. Acho que nesse sentido, acho que é por aí. Né? Para além da biologia, tem a dimensão simbólica. Eu queria só terminar trazendo uma coisa, eu não sei se você sabe disso, mas nós tivemos aqui durante muito tempo... Nós tivemos aqui durante muito tempo no Brasil uma revista chamada Caras, sim? Que era uma revista de celebridades, né? E é engraçado porque é justamente isso, né? Uma associação entre quem é famoso e rico e ter uma cara para ser mostrada na revista, né? E algum tempo depois do lançamento de Caras, um grupo de jornalistas alternativos e de comediantes lançaram uma outra revista chamada Bundas, que era uma crítica a Caras, né? E então o mote da revista era quem mostrou a bunda em Caras, porque na verdade na revista Caras as pessoas muitas vezes apareciam de biquíni nos seus iates, nas suas férias. Então era quem mostrou a bunda em Caras jamais mostrará a cara em bundas, porque bundas era justamente dos que eram não celebridades, né? Então, acho que isso fala bem desse valor que se deposita no rosto, né? Eu não sabia se você conhecia essa história, achei que você ia gostar. Obrigado, Denise. Eu acho que, então, nós não temos mais perguntas. Eu acho que a gente pode, então, a gente vai ter uma sessão... A gente vai agora ter uma sessão de autógrafos, né? Quem quiser trazer o seu livro para autografar, aqui com o Davi. Então, muito obrigada pela presença de todos, pela participação, pelas ótimas perguntas, né? E eu queria agradecer também mais uma vez ao Instituto, a Maíra, a Sheila, ao Júlio, né, que não está aqui, mas queria agradecer também por todo o apoio dado a esse evento e ao Departamento de Artes e Design também, né, que é uma parceria da gente. Então, é isso, gente. Muito obrigada.